Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série CRUD Concator, tá legal? Bom, antes da gente começar nessa aula, eu gostaria de falar com vocês que aqui dentro do nosso build.guedo a gente acabou apagando, né? Eu acabei apagando no caso, uma implementação importante aqui da parte do nosso MongoDB. A gente colocou aqui esse bison.clotenx, mas a gente vai precisar desse cara aqui também, tá? Eu provavelmente apaguei ele em um vídeo aí, então você volta com ele pra cá. Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo também para você copiar e colar, mas não tem mistério, né? Você pode copiar esse aqui de cima e apenas tirar o Ctrl+X e colocar aqui a versão do nosso MongoDB que vai dar certo. Sincroniza o projeto e bora pra frente. Beleza? Show de bola. Então, a gente vai vir aqui agora e criar aquela estrutura que eu falei para vocês. Então, a gente vai ter a nossa pasta Application, a pasta de Domain e a pasta de Infra, tá legal? Então, a gente vai vir aqui dentro de Kotlin e nós vamos criar a nossa pastinha de Application. Nós vamos criar a nossa pasta de Domain, Infra. E nós vamos ter que também, não mencionei ela, né? Mas aqui ali são mais as nossas pastas core, digamos assim. A gente vai ter uma pastinha externa aqui chamada de AI, onde a gente vai colocar o nosso módulo de injeção de dependência do Coin, tá legal? Então, show de bola. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Dentro de domain, então, a gente cria as nossas entidades. Então, vou colocar aqui as nossas entities. Beleza? Dentro aqui de entities, a gente cria, então, a nossa primeira entidade, que vai ser a nossa expense entity. Ela vai ser um data class. E aqui a gente pode começar a trabalhar aqui nos seus atributos. A gente vai ter um val ID do tipo string. Nós vamos ter aqui um val title do tipo string. Um val amount. Tipo double. Um val created at. Não é do tipo date, é do tipo local date time, né? Vamos colocar local date time aqui. A gente pode utilizar aqui o local date time também do Java, sem problema nenhum. E a gente vai colocar aqui uma outra propriedade que é o nosso category ID, tá? Vai ser do tipo string. Então, basicamente, né, toda a despesa eu quero associá-la aqui a uma categoria, tá? E eu vou fazer isso pelo ID, beleza? Então, o primeiro ponto que a gente tem que começar aqui para isso aqui funcionar, né, para a gente poder ter essa entidade relacionada lá com o nosso MongoDB, a gente precisa colocar uma anotação que a gente chama de bison ID, tá? Basicamente essa anotação ela serve para a gente poder indicar aqui, né, o nosso identificador como um identificador do MongoDB. Se você não sabe, né, lá os identificadores do MongoDB, aqui nós temos o contexto de Kotlin, né, de Kotlin como uma convenção do Kotlin, mas lá no MongoDB ele usa o _/ID. Isso aqui não é convenção do Kotlin, certo? Então não fica legal a gente colocar esse _ID aqui, porque até a própria IDE vai reclamar pra gente, olha, né? Não é por convenção você começar a criar um cara desse tipo aqui, beleza? Então por isso que nós colocamos essa anotação justamente para a gente poder fazer o map desse cara, desse ID, para um ID do MongoDB, tá? Mas para isso funcionar também, a gente precisa de uma outra anotação que basicamente é como que a gente vai representar esse Bison ID lá dentro. Então a gente coloca aqui o nosso Bison Representation. Tá? Vou colocar esse cara aqui, vou fazer aqui o import dele com Alt N. Vou colocar aqui o nosso Alt Enter. O meu Alt não tá legal. Então vou precisar colocar aqui também qual que vai ser a representação dele. E para isso a gente coloca o nosso Bison Type. Não vai ser do tipo string, tá? A gente consegue colocar aqui o nosso Bison Type do tipo string, igual eu coloco aqui IDE. Mas eu não quero a string, tá? Eu quero o nosso Object ID. Quero representar ele dessa forma. Que queira ou não, é a forma meio que nativa que o MongoDB trabalha ali com os seus objetos do ID, tá legal? Então, basicamente, isso que a gente vai precisar fazer, que é a representação aqui do nosso Object ID, que vai ser armazenado lá na nossa coleção, tá? Então, show de bola, basicamente é isso. A gente pode pegar aqui, então, com F5 para a gente poder ganhar tempo e a gente colocar aqui o nosso category. A nossa entidade category que eu escrevi erradaço, né? Mas é isso aí. Vou colocar aqui category. Show de bola. Aí ele já corrige aqui pra gente então a parte da categoria. Mesmas anotações, só que agora a gente vai ter aqui apenas o name, tá? Val name do tipo string. Outro ponto que eu já queria colocar aqui para vocês também é que a gente pode inicializar aqui esse ID, uma anotação do nosso Object IDs aqui, Object ID do nosso órgão Bison Types, onde a gente pode pegar aqui o nosso toString, tá? Você pode fazer essa parte aqui como se fosse criando o objeto, ou você pode pegar a propriedade get também, vai dar no mesmo, tá? Então fica a seu critério aí, vai dar no mesmo essas duas propriedades aqui. Então a gente já pode inicializar esse ID que a gente precisa depois, né, se preocupar em criar ele. Então vou pegar esse cara aqui, ó.
e vou colocar lá no nosso expense, beleza? Então, basicamente, a gente já tem aqui, então, as nossas entidades criadas. Bom, dado que a gente tem as nossas entidades criadas, agora a gente vai criar aqui a interface de repositório, beleza? Então, para isso, dentro de domain, eu vou criar mais um pacote que eu vou chamar de repository. Repository. Beleza, dentro de repository, eu vou ter, então, o nosso expense repository. E esse cara vai ser a nossa interface, certo? Vamos ter aqui essa interface com todos os métodos, né, as operações de CRUD que a gente precisa aqui para a gente poder trabalhar, né, dentro do nosso projeto. Então, a gente vai trabalhar com funções suspensas, claro. A gente está lidando aqui com parte de coroutines, né? E a gente quer lidar de forma síncrona. Então, find all vai ser do tipo list. E vou pegar aqui a sugestão da IDE para ele criar para a gente, né, a expenses. Então, vou colocar aqui o nosso suspend fun. Vou colocar aqui o nosso find by ID. ID, que a nossa IDE já está colocando aqui para a gente também através do ID. Esse cara pode ser nulo. Vou colocar aqui um suspend fun created, também passando aqui a nossa entidade. Um suspend fun update. Eu vou colocar aqui. Aí aqui nesse update eu vou passar também, né, o nosso entity. E aqui ele está colocando o entity, mas eu gosto de deixar isso aqui explícito que é um expense entity, tá? Então Shift F6, vou renomear essas duas propriedades aqui. E aqui a gente tem o nosso suspend fun delete. Só que o nosso delete a gente vai deletar pelo ID. Obrigado, IDE, pela sua sugestão. Mas a gente vai deletar pelo ID e esse cara vai devolver um booleano aqui pra gente, tá? Então, basicamente é isso. E é claro, aqui também na hora de atualizar, a gente vai devolver um booleano. E aqui a gente também vai devolver um booleano, tá? E o restante devolve a lista e devolve a expense ID aqui normal. Então, aqui é a nossa interface. Agora a gente precisa fazer a implementação desse cara, certo? A implementação, ela não fica dentro de domain, ela vai ficar aqui na nossa camada de infra. Então, a gente vai criar aqui, então, um outro pacote de repository. E eu vou copiar esse nome, que aqui agora eu vou criar a nossa classe concreta e vou deixar a diretiva impl aqui, beleza? Vou criar essa classe, vou herdar aqui da nossa interface. O meu alt não tá legal. E vou colocar aqui, então, com Ctrl I, a gente poder fazer aqui, né, o override das nossas funções, legal? Então fica bem separadinho, bem de boa. Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um jeito de trabalhar aqui com o nosso Mongo Database, né? Então, antes da gente trabalhar com esse cara, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma forma da gente configurar aqui o nosso Database Service dentro da nossa aplicação, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui dentro da nossa classe de domain, a gente vai criar uma pastinha chamada Services. E dentro de Service, a gente vai ter um Database Service. Tá? Vai ser uma classe onde a gente vai ter aqui o nosso serviço do banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui vai ser um private val. A gente vai ter aqui a nossa URI, tá? Que é a nossa URI de comunicação com o MongoDB, que ela vai ser do tipo string. A gente já vai, deixa eu só inicializá-la aqui, não tipar ela. E a gente vai ter aqui o nosso private val server API. E a gente vai montar aqui o nosso server API. Esse cara .builder. Provavelmente a gente está sem instância desse cara. Eu vou verificar direitinho depois o que houve para a gente poder ter a instância desse builder. É o com.mongodb. Muito provavelmente, deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai precisar de uma outra dependência aqui do nosso MongoDB, que vai ser, no caso, a nossa platform. Então, na verdade, o que a gente pode fazer? Aqui é o seguinte, é um detalhe que eu deveria ter colocado no começo, mas a gente pode colocar aqui, ó, platform, e a gente vai passar esse cara aqui, ó. A gente vai passar todo esse camarada aqui pra gente. Então ele vai trazer a plataforma inteira aqui, né, dessa configuração do driver aqui do nosso coroutines, tá? Então basicamente é isso que a gente vai precisar. Eu vou sincronizar o nosso projeto. Aqui ele vai sincronizar bem rápido. Beleza, eu vou formatar aqui o código e agora ele já trouxe aqui pra gente, né, todas as dependências ali do da plataforma. É importante estar aquele platform ali que ele já, né, o conjunto ali que ele traz pra gente da parte ali do nosso MongoDB, tá? E aí sim a gente vai ter que o nosso ponto builder pra gente poder trabalhar, tá? Então o builder a gente vai fazer naquele padrão builder, né? Então a gente vem aqui ponto version, a gente vai colocar aqui o nosso service API version, deixa eu ver onde é que tá esse cara. Service API. Na verdade é server
API version, perdão, e a gente vai colocar aqui a versão 1 mesmo. E nós vamos ter aqui o nosso ponto build, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. A gente está criando aqui, né, o serviço para a gente poder se comunicar com o MongoDB. Tem formas mais simples, mas vou deixar aqui uma maneira um pouco mais inteligente da gente poder trabalhar. Aqui na parte de settings, a gente vai chamar o nosso MongoDB Client Settings mesmo, no padrão build. A gente vai fazer uma aplicação aqui da Connection String, então apply Connection String, e a Connection String a gente passa um objeto chamado Connection String e a gente vai passar a nossa URI aqui, tá? Que é a nossa propriedade. Se você quiser, a gente pode colocar aqui esse nome, né? Melhor dizendo, Shift F6, Connection String. Vai ficar um pouco melhor, né? Show de bola. Depois a gente vai colocando o nosso Server API, que é o Server API que a gente montou aqui em cima, e a gente coloca agora o build para ele poder criar esse cara pra gente, beleza? Show de bola. Tendo essas duas configurações, a gente vai ter que então nosso private val mongo client, e a gente vai pegar aqui o nosso mongo clients.create e vai passar ali aquelas configurações. Val database, a gente vai pegar então nosso mongo client.getDatabase e aqui a gente vai colocar um nome. Eu vou colocar expense DB, vai ser esse o nome que eu vou colocar aqui na aplicação, você pode colocar o que você achar melhor, tá legal? Então esse aqui é o nosso data service que a gente vai precisar, né? Agora a gente precisa da nossa connection string. Como que a gente pega esse cara? Basicamente aqui dentro do nosso MongoDB, no nosso Mongo Compass, muito provavelmente você consegue pegar esse cara aqui. Então aqui dentro, ó, deixa eu ver aqui, ó. Para a gente poder configurar, deixa eu aumentar aqui pra gente, né? A gente tem a conexão, eu acho que eu consigo pegar aqui a configuração desse cara, ó. Show Connection Info, né? Então aqui tem a confirmação. Aqui, ó, Copy Connection String. Tranquilo. Só copiar aqui a Copy Connection String. Vou voltar aqui para dentro do nosso projeto e vou colocar esse cara aqui, tá? Então aqui a gente tem a nossa Connection String e temos todas as configurações que a gente precisa para a gente poder se comunicar aqui com o nosso MongoDB. Tá legal, pessoal? Então, basicamente é isso aqui na parte do nosso Database Service. Beleza, guys? Agora que a gente configurou, então, o nosso Database Service, a gente pode facilmente injetar ele aqui via construtor dentro do nosso repositório, certo? Então aqui eu vou colocar o nosso Database Service, só que antes disso eu vou voltar nele, porque eu acabei cometendo um equívoco. A gente tem aqui o nosso MongoDB Clients, né? Mas não é esse cara que a gente precisa não, a gente precisa do client, tá? Vou até fazer o import deles aqui, ó. E é esse cara que você tá vendo aqui embaixo, tá vendo, ó? Que é o do client coroutines que a gente colocou na dependência pra gente poder trabalhar com coroutines aqui no MongoDB. Então seleciona esse cara que é esse aqui que a gente precisa, tá? Então beleza, feito isso, agora sim a gente retorna aqui o Mongo Database, perfeito, tudo certinho. Vamos tirar aquele import ali de cima, pra ele não atrapalhar a gente. Show de bola. Aí aqui sim, com o nosso database, o que eu posso fazer? Basicamente agora eu consigo colocar a minha coleção aqui dentro, né? E aqui, é claro, através dessa coleção eu consigo ter todos os métodos ali, né, de operações do MongoDB. Então private val vai ser privado, vou chamar ela aqui de expense collection. É o que eu gosto de fazer, ó. Eu vou chamar o nosso database serve database.getCollection. Aí aqui eu preciso tipar qual que vai ser a coleção, né? Que vai, a classe que vai representar esse documento no nosso MongoDB. E eu vou colocar aqui o nosso expense entity. E depois ele me pede aqui para colocar o nome dessa collection. Eu vou colocar como expense, tá? Ou expenses no plural, fica à vontade. Beleza? Então, a partir do momento que a gente tem esse cara, e agora o que eu consigo fazer? Como eu falei para vocês, agora com o expense collection, eu consigo ter todas as operações ali do MongoDB para me fazer meu CRUD. Então, isso aqui é muito legal, né? Show de bola. Aí aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o return desse cara, vou colocar aqui um find, né? Eu vou buscar todas, find, e aqui eu posso primeiro colocar um parâmetro sort, ele trazer pra gente de forma da seguinte maneira essas coisas pra gente. Vai sortear aqui então, através desses sorts, ponto, e a gente consegue ordenar esse cara. A gente vai ordenar aqui de forma ascending, e eu vou colocar aqui o nosso expense entity, e eu consigo colocar dois pontos, qual que vai ser a propriedade que eu quero fazer, trazer nessa ordem aqui crescente, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, a nossa ordem do create at. E a gente precisa aqui da propriedade name, tá? A gente precisa de fato pegar a propriedade, né, o property name da nossa property que a gente da variável que a gente está colocando aqui, senão não dá certo, tá? A gente precisa desse cara. Então, feito isso, a gente só precisa dar um ponto to list aqui para a gente poder trazer esse cara pra gente. E aí a IDE compila todo o nosso código perfeitamente. Legal? Aí que agora no nosso find by ID, o que a gente vai fazer? Vou separar aqui, ó, val filter, e a gente vai ter que então chamar um cara que ele chama filters. Esse filters aqui, ó,
a gente consegue fazer vários filtros através de operações que nós temos ali no MongoDB, tá? Então, se você está acostumado a trabalhar com MongoDB, nós temos o operador AND, o operador equals, né? Para a gente poder trazer ali o que está comparando e verificar se encaixa, para a gente poder trazer. E aqui a gente vai usar ele, ó, o equal, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar se o nosso find name, e aí a gente vai ter que colocar esse ID, que eu já vou explicar para vocês, tá? E eu vou pegar aqui e vou transformar o meu object ID para esse ID que está passando aqui para mim, tá? Eu vou explicar para vocês já. E depois eu tenho aqui o nosso return expansion.find e eu posso passar o que para ele? Eu posso passar o filter. E aí, como devolve nulo ali, né? A gente pode passar aqui o nosso first of null, tá? Então ele traz aqui o primeiro que ele encontrar ou vai trazer nulo para a gente, não encontrou essa entidade. Por que eu preciso colocar esse underscore ID aqui? Lembra que eu falei para vocês que naquela anotação Bison ID é justamente para a gente poder fazer a representação daquele ID da data class do Kotlin para o ID do MongoDB, tá? Então, mesmo que a gente use aquele campo lá, o MongoDB internamente ele trabalha com esse cara, tá? Então, a gente precisa especificar para ele que quando ele for encontrar na coleção, para ele encontrar com find name através desse cara aqui, que é o padrão que ele trabalha internamente no MongoDB, tá? Então, a gente faz esse mapeamento Kotlin para MongoDB, mas na hora da gente fazer a consulta, né, basicamente o nome físico do MongoDB, ele tá nessa underscore ID. Então, por isso que a gente precisa colocar esse cara, senão ele não consegue achar esse objeto pra gente, beleza? E como tá vindo uma string aqui pra gente, a gente precisa transformar ele no object ID, porque a gente salva ele como object ID no banco de dados. Lembra que a representação dele a gente colocou como object ID. Então, na hora que a gente salvar esse cara, vocês vão entender o que eu tô falando. Ele não vai salvar como uma string propriamente dita. Ele vai salvar como object ID. Então, na hora da gente consultar, a gente precisa transformar ele no object ID, passando o ID desse cara. Beleza? Show de bola, e assim a gente consegue trazer. Na parte da criação é bem suave, né? A gente consegue fazer muito simples aqui com uma linha também. A gente pode retornar o nosso expense collection, ponto, a gente vai chamar aqui o nosso insert one. E aqui o insert one a gente vai passar a nossa expense activity. Como é um booleano, a gente consegue trazer aqui essa propriedade que ele vai trazer true ou false se essa operação ela falhar ou não pra gente, tá? Então bem de boa a gente consegue fazer isso. Na parte do update, mesma coisa. Eu gosto de fazer o filters. Vou colocar aqui o nosso filter. Ponto aqui. E aqui que eu vou fazer? Vou fazer a comparação aqui novamente do nosso ID. Pegar aqui o nosso campo ID que a gente está colocando. E vou pegar aqui o nosso expense por ID. Certamente a nossa IDE aqui fez pra gente, né? O expense.id que tá vindo aqui pra gente poder conseguir fazer a pesquisa. Então, vou pegar aqui o nosso resultado e vou verificar aqui se o nosso expense collection, eu vou chamar um cara chamado replace one. Que é aí que eu vou passar para ele? Eu vou passar o filtro que a gente colocou e vou passar para ele o que eu quero fazer o replace de qual entidade, que é o nosso expense entity, que vai acabar vindo aqui pra gente na hora que a gente fizer a requisição. Depois a gente vai montar, né? Vai vir um payload ali de request. A gente vai montar isso aqui depois para uma entidade pra gente e ele vai fazer essa substituição, tá legal? E eu posso usar essa diretiva e depois eu só retornar aqui a diretiva que vai trazer pra gente true ou false se essa operação vai dar sucesso ou não, tá? E pra gente terminar aqui o CRUD das nossas despesas, né? A gente vai aqui também com o nosso filter. Eu chamei de filter, né? Eu vou deixar aqui o padrão também filter, ó. Filter, vou passar aqui filter. E aqui vai ser filter também. E aqui agora eu vou precisar do nosso ID. Então vou copiar esse cara aqui, que é basicamente o ID que a gente vai precisar. E vou pegar aqui o nosso val result. Vou pegar aqui o nosso expense, ponto. Vou trazer aqui o nosso delete one e vou passar o filter para ele. Depois eu vou só verificar, vou só retornar, no caso, se o resultado result return, né? Tá aqui o nosso return result e verificar aqui com essa diretiva se vai trazer true ou false pra gente, dado ali se a operação vai dar sucesso ou não. Beleza, pessoal? Então nesse vídeo eu vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente criou aqui um repositório, né, da nossa entidade aqui, do nossa despesa. Depois no próximo vídeo a gente vai criar um repositório para nossa categoria. Beleza? Então te vejo no próximo vídeo. Um abraço.